La siguiente conferencia es rehabilitación acuática en poliomielitis y síndrome postpolio. ¿Se oye? ¿Estamos? La próxima conferencia, rehabilitación acuática en poliomielitis y síndrome postpolio, a cargo de la doctora Totiana Mezquita de Silva, fisioterapeuta especializada en hidroterapia en enfermedades neuromusculares, maestra y doctora en docencia neuromuscular de la Universidad, te debo el nombre, directora del Instituto Giorgio Di Colla para el tratamiento del síndrome postpolio, socia propietaria de la Clínica de Rehabilitación Neurológica Acuaticácil y especialista en cuidados integrados. Doctora, muchas gracias por tu participación. ¿Usas el inalámbrico o el...? Sí. Lo dejó seguramente, ahí lo está. Está. Buenas tardes. Em primeiro lugar, agradeço a doutora Centurião pelo convite, por invitar-me, também a doutora Cari. Hoje, então, me pediram para falar sobre o que eu trabalho há mais de 15 anos, que é a fisioterapia aquática e a aplicação da fisioterapia aquática para os pacientes com síndrome pós-poliomielite. Então, a gente começou o trabalho, né, Abraão, a partir do estudo do doutora Cari no Brasil. Em 2002, a gente teve o primeiro estudo que nos fez abrir as portas da Universidade Federal de São Paulo para o estudo da poliomielite e da síndrome pós-poliomielite. Eu comecei em 2003, o Abraão em 2002. E, a partir daí, estudamos não só a doença em si, mas as principais formas de tratamento. Para a gente conseguir pensar em como tratar as pessoas que tiveram pólio, a gente tem que pensar nos sintomas destas pessoas. Os principais, então, a nova fraqueza muscular, a fadiga, as dores, a intolerância ao frio, as alterações de sono, as fasciculações, ansiedade, depressão, incontinência urinária, alterações respiratórias. Enfim, nós temos um quadro clínico complexo e, na hora da gente eleger a melhor forma de tratamento, nós devemos eleger todas essas e o que nos faz, então, eleger a fisioterapia aquática. Sabendo, como o Abraão falou, a perda funcional de uma pessoa saudável, uma pessoa que teve pólio, sabendo também que ainda existe pólio no mundo, a gente não fala só de síndrome pós-pólio. A gente também está aqui para falar das sequelas da pólio. Também nós, fisioterapeutas, fazemos parte da equipe multidisciplinar. Existe a necessidade de que o paciente seja atendido também por médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, serviço social, enfermagem, enfim, nós somos só um braço dessa equipe que pode ajudar o paciente. Muito bem, no ambulatório, o que fazíamos? Não? Então, entre 2003 e 2010, foi quando eu estive, nós fazíamos uma consulta, onde eram avaliadas todas aquelas questões físicas que o Abraão falou aqui. Os pacientes iriam fazer, então, exames, retornavam, e nós orientávamos, nós aconselhávamos, nós avaliávamos, e os retornos eram feitos tanto na parte respiratória, na parte motora, e a gente começou a estudar mais a fundo os efeitos da fisioterapia aquática. Primeiro, teoricamente, depois na prática. Tínhamos prática semanal, quase que diária, e fomos entendendo como funcionava. Então, foi a partir daí que a gente começou a ter parcerias, principalmente com o Instituto Giorgio Nicoli, que veio para ajudar a tratar os pacientes, né? Então, a gente tinha toda a parte de avaliação, orientação,
e o tratamento, a primeira forma que a gente trouxe para que todos pudessem ser atendidos foi a parceria com o Instituto Jorge Nicole. Então, considerando a perda funcional, a recuperação, o quanto recuperou, também considerando essa nova perda e os novos sintomas, quais eram? Perda de força muscular, fraqueza muscular, na maioria dos casos. E como a gente poderia ajudar? Talvez tratando num ambiente com uma água aquecida, com quase anulação da força da gravidade, com uma resistência de água, que não seja de peso, a gente consegue proporcionar ao paciente um novo trabalho muscular, uma nova forma de, então, trabalhar esse músculo. A avaliação hidroterápica ela vem, então, em cima dos sintomas, dores, que são hoje os principais sintomas. Estou com dor, dor articular, dor muscular. E a gente, lá vasculhando, acha, então, a fraqueza, acha a fadiga, e tudo isso entra para nossas avaliações. Como vocês falaram até agora, os joelhos recurvatum, as fraquezas de membro superior, as hipotonias. E aí, o objetivo da fisioterapia aquática é, então, colaborar para o processo de reabilitação. Não é uma única forma. A gente colabora para que o paciente, então, tenha uma boa reabilitação. Para isso, trabalhamos com métodos. Existem métodos de trabalho de fisioterapia aquática que são indicados e que nós, adaptando todos eles, conseguimos, então, trabalhar com todos eles. E quando tudo isso começou? Nós até estivemos lá em Warm Springs, que nós tínhamos essa foto antiga de 1921, onde eram reabilitados os pacientes com pólio nos Estados Unidos. E estivemos lá em 2009, e ainda existe esse grande centro, que foi onde, com grande apoio da Fundação Roosevelt e do Rotary, os principais estudos sobre a aplicação da fisioterapia aquática em doenças neuromusculares, especialmente na pólio, foram conduzidos. Por isso essa foto. Então, as adaptações de piscina, como isso existe hoje. Então, essa memória ainda existe, o local existe, e muitos pacientes que não têm somente sequela de pólio, mas outras doenças neurológicas, ainda são atendidos lá. Então, essas são fotos um pouco mais atuais. E aqui, uma parte importantíssima que eu creio que ajuda muito para o resto da aula toda, é entendermos os princípios físicos e os efeitos terapêuticos da água. Sem isso, a gente não consegue entender o porquê propor a um paciente que a fisioterapia na água é a melhor forma de reabilitá-lo. Primeiro, existe o empuxo, que é a força de baixo para cima. Então, com isso, você tem a diminuição de força de gravidade e aumento da amplitude do movimento. Então, mesmo sem o paciente poder fazer esse movimento, a água faz por ele. Segundo, a flutuação. O nosso corpo flutua em água. E isso diminui o peso e facilita o manuseio. Eu consigo trabalhar com o paciente deitado, eu consigo levantar uma perna facilmente, porque a flutuabilidade ajuda. A pressão hidrostática é a pressão da água contra o nosso corpo. E então, quando essa força da água contra o corpo está aqui, na região do tórax, nós temos que forçar para respirar e empurrar a água. E isso que facilita o quê? A força da água contra o nosso tórax. Como as sequelas da pólio relativas à parte respiratória não são graves, o paciente pode entrar e pode ter um trabalho respiratório favorecido. Quando existe diminuição de capacidade respiratória abaixo de 50%, o paciente deve fazer um exame e deve ter autorização médica para entrar na água com a pressão com água nesta altura. A temperatura da água, que deve variar em 31 e 34 graus. A água muito fria dificulta o paciente estar na água. Por quê?
Primeiro, o exercício não é um exercício forte, é um exercício mais leve. Existe intolerância ao frio, e isso faz com que eu não seja confortável. Então, hoje, nós sabemos que a água entre 33 e 34 graus é bem confortável para o paciente. A viscosidade é a resistência. Quando fazemos assim na água, a gente tem uma resistência da água contra a nossa mão. E quanto mais rápido é o movimento, maior é a resistência. Quanto mais lento, menos resistência temos. Então, trabalhamos com resistência mesmo sem termos peso. E o fator psicológico, que é, você não está numa sala fechada com paredes brancas, você está num ambiente de piscina, normalmente uma academia, uma clínica, onde existem outras pessoas, né? O convívio é inevitável, porque raramente estamos sozinhos numa piscina. Normalmente temos mais pessoas. E isso facilita até o fator emocional, de querer fazer uma atividade. A temperatura, então, entre 32 e 34 graus, máximo de 60 minutos por sessão, período de descanso durante os exercícios dessa sessão. Eu faço um exercício e descanso. Faço um exercício e descanso. Dias alternados, evitando exercícios com muitas repetições do mesmo grupo muscular e evitando a fadiga. Para isso, temos como objetivo manter ou aumentar a amplitude do movimento, estimular as atividades motoras, prevenir deformidades, manter ou aumentar a capacidade respiratória, manter ou aumentar a força muscular, a resistência muscular, trabalhar equilíbrio, coordenação motora, marcha, melhorar a dor e a força muscular. Então, algumas partes de literatura são importantes nesse momento para a gente entender que um músculo normal, a força é mantida pela frequência de contrações musculares. Então, quanto eu mexo o meu braço, quanto eu mantenho a força muscular. Quando eu limito atividades, ou após um longo tempo de imobilidade, por exemplo, eu quebro um braço, eu perco força, porque eu entro em inatividade. E, com isso, eu tenho diminuição da função cardiovascular e da função muscular. Eu ganho uma atrofia muscular. Mas, quando eu retomo a minha atividade, eu consigo retomar o ganho de força muscular, de trofismo muscular. Entretanto, para que isso seja mantido, eu tenho que ter uma frequência de contrações musculares e para manter essa força. E quando existe a inatividade associada a uma sequela de pólio, a gente tem que identificar o que é sequela e o que é inatividade. Então, a gente tem aqui a forma de regeneração muscular, a morte com atrofia, o que o Abrão também já falou. E a mobilização é importante para a regeneração da fibra muscular e para reativar a tensão do músculo. Então, nós temos que mexer o músculo. Não necessariamente temos que carregar peso, mas mexer, movimentar é importante. O exercício deve ser recomendado para o auxílio no processo de regeneração muscular e devemos estar atentos à duração, repetições, intensidade e o tipo de exercício que estamos fazendo. Então, um programa apropriado deve ter como objetivo primário ganho de resistência muscular e condicionamento cardiorrespiratório. Num segundo momento, a diminuição de fadiga, de peso e exercício sempre sem fadiga. Temos que considerar para um programa de reabilitação em água a progressão natural da doença, a época de início da doença, da terapia, por exemplo. O paciente é novo, é mais velho, está com sintomas brandos ou está com sintomas avançados. A motivação e a cooperação do paciente, ele está lá porque ele quer ou ele está lá porque alguém mandou ele ir? Grau de deformidade das articulações e fraqueza muscular no início do tratamento.
A gente já falou da inatividade, as atrofias por desuso. E aqui alguns estudos que já diziam, né, que os exercícios realizados com supervisão e cuidado podem melhorar a força muscular em quem teve pólio. Também o condicionamento cardiorrespiratório, a eficiência da marcha em pacientes com síndrome pós-pólio, que deve melhorar o bem-estar, evitando sempre a sobrecarga. As principais queixas são as novas dificuldades com as atividades de vida diária, e aqui que eu queria falar sobre função. A gente fala muito em sintomas de perda de força, fadiga, mas o que, no geral, quando vocês vão procurar um fisioterapeuta, vocês falam, eu não consigo fazer mais o que eu fazia antes. Né? Perda funcional. Eu andava melhor, agora não ando tão bem. Eu me levantava de uma cadeira sozinha e agora eu tenho que fazer muita força para me levantar. E isso está me doendo os braços. Não é? Eu consegui andar na rua sem bengala, hoje eu preciso de uma bengala. Então, quando a gente avalia o funcional. Né? O que eu posso melhorar na função dessa pessoa. Vou passar essa parte, só porque a gente já entra na parte da parte. A hidroterapia conclui, Willen conclui que um efeito experimentado no grupo de treinamento na água vai além das melhorias físicas. Outras suplementações não tiveram tanto efeito, então, na verdade, quando a gente coloca que a fisioterapia aquática ela entra como treinamento aeróbico em alguns casos, em outros casos anaeróbico, mas ele pode auxiliar no aumento de resistência e redução da fadiga durante as atividades de vida diária para os sobreviventes da pólio. Então, este foi o primeiro trabalho que eu fiz junto com o Abraão e junto com a Márcia, que é uma fisioterapeuta, a doutora Cari, que foi o começo de estudo sobre a eficácia do trabalho de tronco dos pacientes. Esse foi um estudo só com 2 casos, mas foi a partir daí que a gente deu início a esse grande estudo sobre começar o trabalho com o tronco. Então, o equilíbrio de tronco, tanto em pacientes cadeirantes como não cadeirantes. E, a partir daí, nós usamos braços e pernas como pontos de apoio. Mas o foco é o trabalho do equilíbrio de tronco. E, com isso, a gente criou técnicas. E, com isso, a gente criou programas de reabilitação, tanto para pessoas que eram cadeirantes, como pacientes não cadeirantes. Então, começando sempre um trabalho de marcha. Sempre nós colocamos como ponto principal o paciente andar na água. E por que o paciente andar na água? Porque as forças são completamente opostas. Eu ando aqui, eu tenho a força da gravidade, levando os meus pés e minha perna para baixo. Meus braços estão para baixo. Quando eu entro na água, existe a força de baixo para cima, que leva a minha perna para cima, mesmo eu não tendo força de flexão de quadril. Automaticamente me propulsa para frente, porque a pressão do empuxo faz este caminho com a pressão atmosférica. E a tendência da água é rotacional. Então, elas não se encontram. Elas são assim. Então, na água, todo mundo anda com o tronco para frente. Porque é assim que achamos o centro de equilíbrio aquático. Não é na postura ereta. Então, quando eu faço isso, ando e ando normalmente. E eu consigo, então, trabalhar o tronco, o abdominal, e eu consigo usar o braço. O braço é como um remo e nos ajuda. A mim ajuda e a vocês ajuda dentro da água. Então, nós fomos adaptando formas de fazer com que todos andassem na água. O meu pé flutua. Isso acontece. A maioria de vocês tem uma hipotonia grande. Faz com que o músculo flutue. Então, a perna fica lá em cima. A gente, então,
adapta um pezinho de meio quilo ou 1 quilo e faz a sua perna ficar no chão. Simplesmente para que a perna fique para baixo. Automaticamente, a força do empuxo faz seu tronco ficar reto. Ah, mas o meu não fica, porque eu tenho muita fraqueza de tronco. Então, eu coloco um flutuador embaixo do seu braço que te puxa para cima. E o peso está te puxando para baixo. E, naturalmente, você anda. E, naturalmente, nós começamos a experimentar a marcha na água. E é um aprendizado. Porque também o que acontece é que o quadril vai lá para trás. Então, trazer esse quadril para frente e ensinar o paciente que ele deve andar olhando para o umbigo. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque ele vai ter que andar numa retroversão de quadril que não está acostumado. Porque o paciente que teve pólio anda em antiversão de quadril. Então, é todo um aprendizado para essa marcha na água. Mas quem me conhece aqui, eu falo, andem 5 minutos, anda para lá e para cá. E a pessoa vai entendendo como isso funciona e vai desenvolvendo um trabalho muscular no andar na piscina. Também, claro, são utilizados exercícios, por exemplo, em flutuação, onde o paciente dobra e estica a perna, trabalhando as funções de quadril e de coxa. Aqui, um paciente trabalhando parado, abre e fecha a perna. Também, paciente trabalhando a parte respiratória. O que todos vocês, todo mundo sabe que faz uma bolinha na piscina. Respiro. Mas como isso afeta o nosso sistema respiratório? Quando eu coloco a boca na água, eu tenho a pressão de superfície da água. Quando eu sopro, eu estou fazendo força. A nossa expiração, ela é natural, ela faz... Soltamos o ar de forma espontânea. Mas com a boca na água, ela não é espontânea. Ela é forçada. Então, só assim fazemos a respiração. Então, com isso, estamos trabalhando os músculos inspiratórios quando puxamos, que trabalhamos naturalmente, todos nós. Mas, quando soltamos na água, trabalhamos também os músculos expiratórios. Então, assoprar a água, fazer simplesmente bolinhas, não é tão simples. É um trabalho respiratório muito efetivo. Aqui, a postura que falei a vocês, o peso no pé, o flutuador embaixo do braço e o paciente que mal conseguia andar, então, está em pé. Outras adaptações, por exemplo, para um paciente que não conseguia ficar em pé, outras adaptações para que ele consiga. Exercícios para flexores do quadril, para braços. Esse daqui são todas fotos de estudos feitos com o Abraão, com o Dr. Acari. O equilíbrio de tronco, tanto faz um paciente que fica em pé e um paciente que fica sentado. Também conseguimos trabalhar o tronco. A entrada na piscina, percebam a escoliose dessa paciente. Ela teve um ganho de controle do tronco, que para a vida dela significou muito depois desse protocolo. Pedalar na água. Pedalar na água é totalmente diferente de pedalar fora. Porque o levantar a perna é natural. A força é contrária. Esse é o grande segredo e o grande benefício do trabalho em água. A sua força é para levar para baixo, não para subir a perna, como acontece aqui com todos nós. Aqui, como o Dr. Marcelo estava falando com as órteses,
A nossa força é levantar para dar o passo. Na água, a sua perna sobe, a sua força é para descer. Então, o trabalho muscular é invertido. E aí, trabalhamos os músculos inativos. Os músculos que são os gravitacionais. Aqui, ninguém precisa trabalhar esse movimento aqui. Acontece naturalmente. Mas na água, se você não faz força, seu braço fica aqui. Então, trabalha-se o músculo. Então, este é o segredo de colocar um paciente para fazer a fisioterapia aquática. Exercícios de braço. Exercícios de braço de várias formas. Nessa primeira foto à esquerda, o paciente está segurando o corpo no peso, só na flutuação do braço. Então, o corpo dele está reto, mas quem está fazendo o exercício é o braço dele, sem os pés no chão. Esse outro paciente está fazendo com esses flutuadores laterais. Ele está segurando um em cada lado e fazendo o exercício de braço. E o tronco está se mantendo. Esse outro paciente está fazendo o exercício, só que deitado. Deitado, ele abre o braço até em cima e volta. E o trabalho do tronco em rotação. Rotação na piscina pode ser feita de duas formas. A rotação da parte superior ou da parte inferior. Essa parte fica parada e roda-se o tronco inferior. Então, o trabalho de equilíbrio, ele é muito bem feito quando um paciente em água. Dessa forma, o paciente faz uma rotação para um lado e para o outro. Sempre, ao final, nós alongamos o paciente. Sempre. Justamente para que o paciente não sinta dores, e justamente para que o paciente descanse nesse finalzinho de tempo. Eu gosto do alongamento feito com o paciente em flutuação. Mas existem particularidades. Por exemplo, se o paciente não gosta de ficar deitado na água, a gente faz em pé. Mas, alongar dessa forma, a gente consegue alongar os principais músculos, grupos musculares, e o paciente sai se sentindo muito melhor da água do que entrou. Aqui também, o mesmo alongamento. Também podem ser feitos alongamentos com o próprio flutuador ou com o paciente deitado. A parte respiratória ou um relaxamento ao final da terapia. Existe um método que chama-se Watsu. É um método que usamos no final das terapias para promover o relaxamento, onde o paciente fica no colo, literalmente no colo, e são feitos movimentos leves e lentos e rotacionais que fazem com que o paciente relaxe ao final dos exercícios. A gente faz um deslizamentozinho de cervical. E, como eu falei para vocês, o importante é que nós temos feito isso no Brasil em grupo, muitas vezes. Grupos e todas essas pessoas tiveram pólio. Então, nesse aprendizado de tantos anos, algo que eu posso falar para vocês com certeza é o efeito psicológico emocional. O trabalho em grupo começou por uma necessidade de tratar mais pessoas com menos tempo. Mas hoje é uma escolha, porque a evolução é muito melhor das pessoas em grupo do que individualmente. E eu trato pacientes tanto em grupo quanto individuais. Quando queremos uma melhora de depressão, ansiedade, troca de informações, um ajudando o outro, eles fazem amizades,
saem juntos, formam um grupo de passeio, um grupo de teatro, um grupo. As pessoas viram uma família. Então, hoje, por escolha, eu falo, vamos fazer um grupo de pessoas que tiveram pólio. E uma particularidade é tratar o paciente com traqueostomia na piscina. Por muito tempo, não se colocava, não podia se colocar esse paciente na piscina. E, a partir desse estudo de 2004, abriu grandes portas para que nós tivéssemos habilidades, claro, adaptações, para que colocássemos esse paciente na piscina. Então, essa paciente teve pólio, a Eliana, e ela é tratada na piscina, com a traqueostomia. Então, a escolha e o que nós chamamos de custo-benefício é o mais importante. Vale a pena essa paciente sair da casa dela e entrar numa piscina? Se sim, se o gasto energético dela for benéfico, sim. Não, o paciente fadiga muito, isso não é uma realidade boa para ela, não. No caso da Eliana, quando ela não está em crise respiratória, crises que ela precisa ter um tratamento mais profundo da parte respiratória, sim, vale a pena. Ela consegue mexer músculos que ela não mexe deitada na cama ou sentada na cadeira. Ela tem liberdade de movimento. A gente consegue que ela movimente os músculos dela da forma que ela consegue movimentar. E a alegria das pessoas é sempre contagiante. Aqui tem a Andréia, tem outras pessoas na piscina que vocês já conhecem, mas sempre no grupo, sempre é sempre uma alegria. É sempre uma alegria vê-los juntos, vê-los se cuidando juntos. E a evolução, quando a gente reavalia as pessoas, a melhora é muito grande. Então, hoje, eu acho que nós concluímos desses 15 anos de aprendizado e tratamento, uma parceria, claro, da Unifesp, do Instituto, que juntos somos mais fortes, nos recuperamos melhor e com mais eficiência. Fazemos amizades, trocamos experiências, ensinamos e aprendemos uns com os outros sempre. E existe a necessidade de um tratamento multidisciplinar. A psicologia faz um trabalho emocional, a fonoaudiologia, as disfagias leves, a respiratória, todas as alterações respiratórias que os pacientes podem ter. A fisioterapia motora é importantíssimo, um trabalho muscular mais localizado. E a fisioterapia aquática faz um trabalho mais global, com trabalho de equilíbrio, condicionamento e resistência muscular. Eu sempre gosto de finalizar as apresentações com essa foto. É uma foto de 2003, onde eu estava começando a trabalhar com a pólio, aprendendo um pouco mais sobre a água, onde tínhamos uma piscina pequena, mas nós ajudamos e tratamos muitas pessoas nessa piscina pequena enquanto ela existiu. Hoje, a gente cresce e vai para outros lugares, mas sempre as raízes de aprendizado dessa piscina, que era lá na Escola Paulista de Medicina, elas permanecem, porque foi dali que nós demos o nosso primeiro passo. Então, aqui são só alguns estudos sobre a fisioterapia aquática que já fizemos e apresentamos em congressos. Eu agradeço, principalmente ao doutor Acari, pela confiança, por ter aberto as portas da Unifesp para a construção dessa linha de pesquisa sobre a fisioterapia aquática, a ter me dado a chance de aprender, ensinar, colaborar, cuidar e estudar os pacientes com síndrome pós-pólio, a equipe do ambulatório de síndrome pós-pólio da neuromuscular, pela parceria e trabalho de tantos anos em conjunto, especialmente ao doutor Abraão, que aqui está,
ao senhor Jorge Nicoli, presidente do Instituto Jorge Nicoli, pela possibilidade de oferecer o tratamento multidisciplinar de qualidade, gratuito ou a baixo custo, aos pacientes com síndrome pós-pólio no Brasil, e a equipe das fisioterapeutas da clínica, que são com elas que eu conto todos os sábados atender os pacientes, isso há mais de 8 anos. Eu agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição para mais esclarecimentos sobre como a gente pode tratar as pessoas e melhorar a qualidade de vida através da fisioterapia aquática. Obrigada. Antes que ustedes pregunten, bueno, voy a decir que esta es la doctora Tatiana, la que me atendió. Desde el 2005 empezamos, ¿no? Sí. Hicimos un trabajo y yo puedo comprobar todo lo que dijo ella, de esto, de que la pileta te cambia, de lo que nunca usaste, los músculos que jamás los tocaste, porque la forma como caminamos nosotros o como nos desarrollamos, considera lo que es más fácil para movernos y no lo que es más adecuado. Y cuando entré a la pileta con ella, el trabajo que hacía ella era, ves que en la pileta no tenés los aparatos, te pongo los pesitos en las piernas, empezamos con medio kilo, y era, no, estás así, cosa, y yo digo que antes sí, tenía toda una postura así, y de último pude poner mis cuadris adelante, y la marcha cambió totalmente, aunque yo sigo usando las muletas y los aparatos, pero la forma totalmente diferente, porque ahí podía trabajar esta plasticidad, porque ella identificaba, ¿ves que este músculo tenés? Lo que pasa es que ya lo estás haciendo con el cuadril, concéntrate y tenés que usar así. Y esto fue, yo creo que ella me enseñó a cómo buscar nuevos caminos y yo creo que pude activar neuronas que no las usaba, pude hacer con que esta plasticidad fuera posible. Y yo creo que esto no hay edad. Claro que cuanto antes empezamos, porque cuanto más jóvenes somos, antes tenemos más fuerza. Yo cuando en 2004 no tenía síndrome postpolio, así que fue un momento muy diferente, pero veo que fue la mejor inversión que hice en la vida. Y la verdad que muchas gracias, Tatiana, no por lo que hiciste por mí, pero por todos los estudios. Y el Instituto Jorge Nicoli, lo que dijo ella, es un señor que tuvo polio, que tiene una empresa y viendo que no teníamos dónde tratarnos, se puso a costearlo por su cuenta, puso un tratamiento que ella desarrolló en su clínica, porque aparte es una forma de verificar que funciona, que no funciona, porque tratan 60 por vez, tratan 60 personas, y entonces ellos fueron conociendo qué funciona, qué no funciona. Hoy podemos llegar al gobierno y podemos decir, ya tenemos un modelo, no tienen que experimentar, ya está. Esto funciona muy bien, tiene este costo y esto lo debemos al trabajo de ella y al instituto que siempre nos abrazó en este caso. Así que ellos no están aquí, están con ella, pero le queremos dar las gracias, que quede registrado. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta adicional, Quería preguntar si este tipo de gimnasia, o no sé cómo llamar, acuática, es posible para cualquier tipo de polio, porque por ejemplo yo me atendí muchos años en la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil, en Alpi, y había gimnasio con piletas de natación, y nunca los médicos me recetaron o me dijeron que podía hacer este tipo de ejercitación acuática, y yo siempre pensé que era imposible para mí. Si existe un tipo de polio donde no es posible, no tengo ningún problema respiratorio, no me afectó. Sí, entonces,
A única precaução é a parte respiratória. A única. Então, quando, como eu disse, sempre a preocupação muito grande foi com a parte respiratória, o que podemos e o que não podemos fazer. Mas, creio que desde uns 20 anos atrás, as pessoas já tinham menos medo. O grande problema os médicos não indicavam a piscina. Os médicos tinham medo e falavam, não, não faça isso, não faça nada que seja um pouco mais invasivo, um pouco que trabalhe um pouco mais. Vai fazer alongamentos, vai fazer só uma parte que não tinha tanta eficiência de trabalho muscular. Isso eu creio que veio de uns 20, 25 anos, a habilidade mesmo de colocar na piscina. Eu acredito que, da mesma forma que no Brasil, aqui seguiu o mesmo tempo. Então, realmente, pessoas, normalmente de seus 50, 60 anos, não têm um histórico de ter ido à piscina. Não tem. Pessoas mais jovens talvez tenham. Exatamente porque o aprendizado e toda a coragem, vamos dizer assim, de trabalhar com a água, veio do trabalho do Instituto Roosevelt, onde o Roosevelt passava de 3 a 4 meses por ano em Warm Springs, que era onde ele tinha o instituto com a piscina, que era onde ele reabilitava. Mas muitos estudos foram feitos, e demorou anos para que se tivesse a confiança literária sobre o trabalho da fisioterapia na água. Então, por isso, eu imagino que não colocaram. Às vezes, por uma precaução. Não que você não possa. Se você não tem nenhum comprometimento respiratório, você pode. Mas agora, provavelmente, você encontre profissionais que tenham essa habilidade e consigam fazer isso facilmente. El tiempo que dura, si yo voy a hacer una sesión a hidroterapia, ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo dura una sesión? Yo voy a hacer hidroterapia por indicación, ¿y cuánto tiempo dura la sesión de hidroterapia, por ejemplo? En mi clínica, la sesión dura 50 minutos. ¿Y eso no es demasiado para el músculo? Não. Não é, porque trabalhamos vários grupos musculares de forma separada, diferentes. Trabalhamos o tronco, as pernas, o braço, a respiração, alongamentos, relaxamento. Então, em 50 minutos, faz-se tudo. E isso 2 vezes por semana, em dias alternados, nunca um dia seguido do outro. Cuando yo fui a la primera sesión de hidroterapia, yo estaba acostumbrada a nadar mucho, pues yo nadaba 40 piletas en una hora, una pileta de 25 metros, 3 veces a la semana, y ese era mi ejercicio. No me gustaba hacer ejercicio físico. Entonces, cuando me vino el síndrome postpolio y me indicaron la hidroterapia, yo no tenía movimiento de los brazos porque no los levanto, y la kinesióloga me tuvo un tiempo y me dice, cuando te canses me avisás. La verdad que en el agua yo no me cansé, pero llegué a mi casa y no me podía mover un dedo porque yo dije, ¿qué hiciste? Me mataste. Isso é comum, porque na água a gente não percebe que está cansado. Ficamos lá e mexe, mexe, mexe. Quando sai, aquele peso. Né? Ao sair da água, o peso vem e fala, nossa, agora eu tenho que voltar a lidar com esse peso. E aí, tudo que você não percebeu que foi trabalhado na água foi. E aí, o músculo sente. Por isso que a gente media a quantidade. Por isso que um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não tudo igual. Não
fazer exercício de perna, ou só braço, porque fadiga mesmo. Nós não percebemos, mas o exercício trabalha tanto quanto fora da água. Por isso que intervalamos ele. Hola, ¿qué tal? Yo hago hidroterapia acá en Buenos Aires y me gustaría decirle lo que no le dicen los médicos. Si bien la hidroterapia no está cubierta con lo que se llama el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, los pacientes tienen derecho a pedirla cuando existe el certificado de discapacidad de por medio. Las prepagas y las obras sociales se resisten, obviamente, y ponen millones de trabas. Pero cuando el paciente realmente tiene la indicación médica donde dice que tiene que hacer, que a nosotros le decimos hidroterapia o kinesiología en el agua, la obra social es como que queda arrinconada y tiene que darla. ¿Cuál es la traba que ellos van a poner? El lugar donde se hace la hidroterapia. Cuando la hidroterapia está realizada por un kinesiólogo, otra vez la prepaga dice, bueno, está bien, está dentro de la cobertura. Y empieza el tema de dónde se hacen. Actualmente se están regularizando diferente las piscinas, las piletas, justamente para poner más trabas. Por eso todo va a caer sobre el Ramsay. Pero bueno, nosotros estamos tratando de hacer que las habilitaciones de las piletas sean tan amplias como para que el paciente pueda llegar, porque si no todo va a caer en el mismo lugar y otra vez van a quedar bloqueados. Pero bueno, hasta el día de hoy siempre se está como peleando y se van presentando los papeles que los institutos o los lugares donde se hagan tengan la habilitación municipal. Eso solo al día de hoy alcanza y se supone que en el 2019 va a volver a cambiar el requerimiento de las prepagas. Pero bueno, yo creo que el punto está en que el paciente lo pida. Si uno no lo pide, nunca se va a legislar. O sea, va por presión esto, pero bueno, es lo que hay que hacer, pedirla y pedirla y pedirla, porque el médico no lo pide y el paciente no lo sabe y la obra social no te avisa. Entonces es el círculo para no hacerlo en realidad. Pero es lo mismo en Brasil. Es lo mismo.